Olá, eu sou Bruno Borges, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. Queria primeiramente agradecer, estamos aí na nossa quinta temporada, nosso primeiro episódio em videocast. Agradecer a você que nos ouve, que nos acompanha, que divulga os nossos conteúdos nas redes sociais, que entende a importância da informação para os contribuintes se posicionarem, defenderem os seus direitos. A Locatelli Advogados está há 28 anos atuando exclusivamente no tributário, buscando as melhores estratégias diante das oportunidades, avaliando o complexo cenário tributário que apresenta agora novas nuances. Estamos aí com o avanço da reforma tributária, com o primeiro projeto de lei, o projeto de lei 68, já sancionado, se tornando aí a primeira lei complementar aprovada, regulamentando o novo sistema tributário, que é a lei complementar número 214. E o que nós percebemos ao longo dessa jornada tributária e do momento presente é que muitas oportunidades ainda existem e precisam ser monitoradas e observadas por todas as empresas para que elas possam utilizar de forma favorável essas estratégias para a busca de um posicionamento que garanta aí um fluxo de caixa importante para superar os novos desafios que teremos que enfrentar. São desafios intensos, porque teremos não simplesmente uma reforma como as demais que tivemos, como trabalhista e previdenciária, mas uma refundação do sistema tributário, com novos tributos, com uma nova lógica de fiscalização, com uma nova lógica de interligação entre sistemas, uma forma de arrecadação distinta, né, utilizando aí de novas tecnologias no aperfeiçoamento dessa arrecadação. Então são desafios inovadores, distintos dos que temos hoje, mas o jogo tributário permanece e nós, utilizando corretamente as estratégias, com certeza podemos transformar esse cenário num cenário de crescimento e de oportunidade. Teremos aí pela frente um longo período de transição, e é justamente para vivenciar cada etapa é que nós abordamos aqui aspectos setoriais, entendendo que cada etapa vai gerar um impacto específico e que a partir dessa análise específica e pontual das oportunidades e das mudanças é que nós vamos avançar com as estratégias. Mas o nosso cenário atual tributário já oferece grandes oportunidades, por isso, temos que acompanhar as pautas de julgamento, temos que acompanhar as teses do momento, avaliando a materialidade delas na operação de cada uma das empresas, para assim entendermos e criarmos aí um crédito tributário para os anos longos de transição que teremos. Para abordar esses temas, buscando aí um resultado financeiro para as empresas, é que hoje temos aqui os nossos convidados especiais para tratar desse tema e todos os seus desdobramentos. Recebemos aqui novamente, com muita satisfação, o nosso sócio, diretor e líder de relacionamento com o cliente, Daniel Ávila. Seja muito bem-vindo novamente, Daniel. Bruno, muito obrigado aí pela organização desse primeiro videocast aí do ano. Agradecer também o Eduardo e o Michael que estão aqui com a gente. E agradecer aos nossos ouvintes, né, que, enfim, dedicaram um tempo aí da sua agenda para nos ouvir. E acho muito pertinente a gente já começar o ano, Bruno, com uma pauta tributária e com esse protagonismo dos times fiscais e tributários na busca de resultados, né? Quer dizer, a gente tem uma certa dificuldade nas operações, né? A gente já conversou sobre isso bastante no escritório. Acho que as empresas estão pressionadas pelo lado do aumento dos insumos, estão pressionadas pelo aumento da carga tributária, né? Estados, União, estão aumentando a arrecadação. De um certo modo, uma dificuldade muito grande em repassar preço, né? Então, acho que assim, as famílias, as pessoas já estão sentindo ali na ponta, no consumo, que isso está chegando e, de um certo modo, acaba todo mundo um pouco espremido pelos entes públicos, né? Então, eu acho que os times fiscais e tributários têm um protagonismo na busca por resultado. Então, eu acho que é sobre isso que a gente vai falar um pouco, sobre esses resultados financeiros. Então, prazer aí estar com você mais essa nova oportunidade aí. Nós que agradecemos. E aqui ao meu lado, né, recebemos também novamente o sócio e líder do contencioso administrativo, Eduardo Souto. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Bruno. Boa tarde, Maico, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa tarde, pessoal que nos acompanha também. Vamos falar, né? Assuntos importantes. A área tributária está sempre, né, no horizonte das empresas, né? Sempre tem novidade. O tributarista não tem sossego, não tem paz, né? Estamos aqui para ajudar os nossos clientes, as empresas, né, a simplificar o que é complexo, né?
Vamos lá. Perfeito. Uhum. E recebemos aqui também, completando aí a nossa bancada aqui, do nosso Tributário em Pauta, o sócio e líder do contencioso judicial da Locatelli, Maicon Galafaz. Seja muito bem-vindo, Maicon. Muito obrigado. É muito bom estar aqui, né, com vocês, contribuir para esse debate. Sabe que é um assunto muito importante para as empresas. O tributário deixou de ser uma atividade fim, mas é uma atividade meio para as empresas realmente atingirem o seu objetivo, né? E a gente não pode esquecer que a gente está tratando de um assunto muito sensível para o governo, que é o bolso deles. Então a gente sabe que é um assunto que o governo gosta sempre de mexer no período de ajuste fiscal, de contas no vermelho, pode ter certeza de que vai ser um ponto muito movimentado, um ano assim muito de muitas emoções. Exatamente. A gente está com expectativas aí que seja um ano de grandes regulamentações para que se cumpra o cronograma do período de transição. E justamente acompanhando essas novas regulamentações é que nós temos hoje o lançamento do nosso e-book especial. Logo após aqui o nosso videocast, teremos a divulgação nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, o nosso material específico sobre a regulamentação da Lei Complementar 214. Seguiremos, temos um e-book já específico, inicial, né, da reforma tributária. Seguiremos com esses desdobramentos e deixamos claro que esse será um ano também de muito trabalho, de muita dedicação, como já temos feito aí nesses 28 anos, e desenvolveremos eventos presenciais. Então, deixo aqui o nosso convite especial para cada um de vocês que nos ouve, que nos acompanha, que venha presencialmente conhecer e avaliar aí as possibilidades estratégicas para 2025. Iniciando aqui, né, com o Daniel. Daniel, a gente percebe, assim, o cenário tributário, ele sempre se utilizou muito, principalmente do contencioso tributário ativo, como uma grande estratégia. Que, assim, temos o destaque aí da tese do século, que foi estrategicamente muito relevante para as empresas que se posicionaram. E agora, nessa análise atual, a gente percebe que ainda assim, apesar de todas as questões, existem variáveis favoráveis e contrárias aos contribuintes, mas no atual cenário se destaca também aí, atualmente, o tema da tributação das subvenções de ICMS, os seus desdobramentos, uma judicialização crescente, inclusive sendo apontada e noticiada como uma tese do milênio, né? Então, da tese do século para a tese do milênio, iniciando aí o período de transição já com uma tese muito robusta. Qual a importância estratégica dessa tese na melhora do resultado financeiro para as empresas, na sua avaliação? Bruno, eu acho que muito bem colocado, né? Primeiro, eu acho que o contencioso tributário ativo ele tem um valor enorme para as empresas, né? Porque é uma iniciativa de baixo custo e baixo risco, mas com grande potencial de retorno, né? Eu acho que isso é a primeira questão. Os advogados a advocacia acaba olhando para as teses como algo muito repetitivo, etc. Ah, não tem grandes desafios, mas tem um desafio, um valor estratégico enorme. Então, assim, a gente hoje olha para as teses e fala, bom, às vezes eu estou plantando uma sementinha aqui hoje, que ela vai virar uma árvore gigantesca daqui a 10, 15, 20 anos. Hoje o ciclo é até um pouco mais curto, né? Enfim, talvez em 3, 4 anos você já tenha um resultado muito significativo com as teses. Então, acho que sobre o primeiro aspecto que você colocou, eu acho que o contencioso tributário ativo ele é uma constante no dia a dia das empresas. Vou vencer todas as teses? Seguramente que não. Seguramente que não. Mas temas que já tenham, por exemplo, paralelos interessantes no STJ ou no STF, por razões de decidir já definidas, isso já dá indicativos. Então, por exemplo, ilegalidades, por exemplo, que a Receita comete. Às vezes, por atos infralegais, você tem uma majoração à instituição de um tributo. Isso já é um bom indicativo. Eu consigo ter um cenário já no judiciário. Se eu vou ter uma decisão favorável já nas primeiras instâncias e vou levar resultado. Já o tema das subvenções, né, e aí entrando propriamente na questão, eu acho que é o tema mais sensível aí dos últimos meses, assim, no judiciário, né? Bom, faz décadas já que ele é discutido, né? Então a gente tem normatização da década de 60, e, enfim, é um tema que vem se arrastando. Subvenções, de um certo modo, desenharam o nosso parque industrial no Brasil, né? Nessa guerra fiscal horizontal entre os estados, né? Na criação de incentivos e benefícios. E tinha-se uma expectativa muito grande ali em 2023 no julgamento do STJ, do tema 1182, se eu não estou enganado,
de aumento de arrecadação federal com base naquele julgamento, né? O ministro da Fazenda saiu até em comemoração quando saiu o julgado. Eu acho que ele não leu bem a decisão. A arrecadação acabou não se confirmando. Tanto que depois eles aprovaram a Lei 14.789 para ser mais enfáticos ou estarem mais embasados nessa tributação. Bom, aí se abre um novo contencioso judicial sobre essa lei. Se a gente olha a exposição de motivos da MP, que deu origem a essa lei, acho que é MP 1185, se eu não estou enganado, Isso mesmo. é até um pouco contraditório, porque eles vendem a MP como um crédito fiscal de imposto de renda e contribuição social, mas é um crédito fiscal cuja a expectativa, né, é aumentar a arrecadação em alguma coisa perto de 30 bilhões de reais. Então, você quebra uma sistemática ou quebra uma expectativa na formação de margem de preço dos produtos. E no fim das contas, você tem uma subvenção de CMS, isso vai se refletir na tua margem. A concorrência vai embutir isso no preço ou vai utilizar isso para ter uma competição. O mercado adequa. E a União, bom, tentou de todas as formas tributar isso e continua tentando, autos de infração, enfim, resoluções, normativas, tem uma série de pronunciamentos buscando essa arrecadação que para eles é tão interessante, né? O governo já arrecadou quase 10% a mais em 2024 comparado com 2023 em termos reais, mas ainda continua, né? Várias iniciativas para aumentar a arrecadação. E eu acho que essa questão das subvenções vai continuar em embate. Então, assim, as empresas, muitas das grandes companhias se posicionaram, mas eu penso que a maior parte das empresas não se posicionou ainda sobre esse assunto. Se a gente for pegar um dado que foi divulgado recentemente no Valor Econômico, se eu não me engano, eles falavam de um pouco mais de 600 ações tributárias desse assunto, com 300 decisões favoráveis. Então, assim, de um certo modo, para quem tem crédito presumido de ICMS, o judiciário tem que se mostrar muito favorável. Então, eu acho que é uma linha de defesa importante, porque no fim das contas a gente está falando de um impacto de quase 40% sobre o benefício fiscal, né? A gente considera IR, PIS, COFINS. E eu não vejo as empresas com muita margem, né? Eu já conversei com clientes que disseram, olha, Daniel, se isso realmente ficar de pé, nossa opção é por fechar a operação no Brasil. Empresa multinacional, grande, do segmento de tecnologia. Porque, de um certo modo, a nossa operação só faz sentido, a gente só é competitivo no Brasil por essa pequena margem, que é a realidade das empresas. Se a gente pega, por exemplo, o setor de commodities, né, o agro, são margens muito apertadas, são volumes muito grandes. De repente, você começa a tributar um benefício fiscal, que no fim das contas é benefício fiscal, assim, né? Bom, é uma redução de tributação, mas no fim das contas ainda tem um saldo tributário nessas operações. Você começa a criar outras incidências tributárias, você inviabiliza ou você encarece produtos e serviços. Então acaba recaindo nas famílias, enfim, o governo acaba, de um certo modo, impactando as famílias e é o que a gente tem visto, né? Menos dinheiro para investimento, mais dinheiro para consumo, e bom, a gente tem um quadro já inflacionário que está levando a gente para essa taxa de juros que eu acho que a gente já não contava mais, né? Ninguém no Brasil sonhava em viver novamente num mundo que os juros fossem 14%. Tá aí, tá dado. Então, vejo muito positivamente o contencioso tributário ativo, Bruno, e acho que é uma linha de defesa. Mas, novamente, são sementes. Vamos ganhar todas as discussões? Não vamos. Seguramente. Mas se a gente ganhar 20% das discussões tributárias, e as estatísticas nos dizem que são mais, a conta fecha muito favoravelmente às empresas. Então, precisa refletir, se posicionar. Eu acho que tem que evitar aventuras, né? A gente também conversa no mercado, tem muita aventura, né? Comercialização de decisão judicial. Temos visto muito isso, né? Verdade. Não é, Eduardo? É isso, bastante, né? Esse assunto, né, é recorrente entre os nossos clientes, tudo. Reclamando disso, né? Desse assédio, dessas coisas. Ah, tem uma decisão favorável, assim. Você que é uma empresa aqui de Campinas, eu tenho uma decisão favorável aqui da Paraíba. É isso. Assim, vai ficar de pé, gente. Tem que ter pertinência. Eu acho assim, a advocacia ela precisa se preservar mais. E ela, de um certo modo, acaba se expondo com os clientes em relação a isso. Tem muita operação que
enfim, não fica de pé, e eu acho que as empresas, acho que até menos preparadas são as que acabam caindo Acabam caindo no papo, né? no papo. Não, e Exatamente. para piorar, você perde uma ferramenta super útil por conta do mau uso dela, né? Exato. Porque você gera reação do lado contrário, né? Bom, pera lá, essa ferramenta que tinha essa finalidade, tinha esse objetivo, um mandato de segurança coletivo para poder aí proteger aí uma classe, e tudo mais. O abuso dela faz com que você gere uma reação até um pouco desproporcional, quando a gente tirando todo o benefício da ferramenta. Então, precisa ser olhado com cuidado disso, porque realmente quem mais se utilizaria é quem mais fica prejudicado. Exato. Então, o Michael colocou bem, eu já concluo aqui também, tá, Bruno? Mas as ações coletivas, elas são legítimas. O que não é legítimo é essa comercialização das ações judiciais, que é o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que, novamente, podem colocar os empresários numa situação de risco. Então, assim, em situações de adversidade financeira, as regras de risco acabam baixando. Eu acho que tem que se manter, eu acho que firme nas estratégias, eu acho que ter bons prestadores do lado, pessoas de confiança. A gente é sempre consultado sobre esse assunto. Então, assim, a gente é bastante demandado nesse tema, enfim, com recorrência, e a gente sempre orienta os clientes, olha, as ações coletivas são legítimas, mas elas têm que ter pertinência temática, tem que ter estrutura, você tem que ser associado, ou se associar, ter pertinência entre as atividades da associação e a tua atividade. Então, assim, essas coisas muito jogadas, muito mal feitas, eu acho que é um contencioso, ou são estratégias tributárias que a gente, de um certo modo, se afasta, enfim, eu acho que acaba atrapalhando o mercado. Não, perfeito. E eu acho que tem uma questão assim também é cultural, né? A reforma tributária ela quer implementar uma nova cultura tributária. Só que a estrutura que ainda permanece, ela permanece com os mesmos equívocos, distorções. Então, a gente pega a lei a nova lei de subvenções, 2023, vigência 24, já era para ela ter nascido de uma cultura nova, de um novo sistema a ser implementado. E aí ela distorce isso e aí a gente percebe muito claro isso na violação ao Pacto Federativo e essas discussões ganhando robustez justamente porque se esvazia o benefício, né, efetivo que as empresas obtêm. Então, isso vai dificultar, aí, como você mencionou, a permanência, e são cálculos de risco que precisam ser feitos. E quando a gente analisa as ações coletivas, assim, nada milagroso, a gente tem que desconfiar, porque não é assim, empreender no Brasil não é um milagre permanecer empreendendo com o custo Brasil, né? Mas soluções imediatas têm que ser realmente muito observadas, pontuadas com bastante atenção, e por isso a importância de buscar parceiros de confiança, né, que já tem esse know-how de mercado e de atuação e responsabilidade. Acho que isso é o guia, o norte para a gente ultrapassar todos esses períodos turbulentos de transição até o novo sistema. E outra questão também, Eduardo, a gente tem observado vários outros temas aí ainda do atual sistema, as distorções sendo levados em pauta, considerados. Quais outros, além das subvenções, você destacaria que podem efetivamente, como estratégia também, oferecer para essas empresas um melhor resultado financeiro? Ah, tem alguns, viu, Bruno? Olha, as subvenções continuam aí na mídia, tudo, mas tem alguns assuntos que são importantes para as empresas e são recebidos favoravelmente nos tribunais, né? Então, um dos exemplos é a questão do JCP, né? Uma forma de remunerar os sócios, né? Você pagando juros, né, sobre o capital que eles, tipo, empregam na pessoa jurídica. E a possibilidade de você retirar isso da base de cálculo do imposto de renda e contribuição em relação aos períodos pretéritos, né? Então você pode verificar, não é isso, no passado, o que você deixou de pagar de JCP, faz esse pagamento agora e ainda você tem o direito de deduzir da base do IRPJ e da contribuição social essa despesa, né? Então, né, você remunera bem seu sócio e você ainda tem um ganho, uma eficiência tributária na operação importante. É isso. Então, esse é um primeiro ponto. A STJ recebe bem isso, jurisprudência é favorável em relação ao assunto, né? A gente convida as empresas a olharem com calma para esse tema. Um outro tema é a discussão do crédito de PIS/COFINS sobre o IPI não recuperável, né?
Pô, Eduardo, o que que é isso, né? Pô, eu sou um varejista, compro e vendo mercadoria, né? Eu compro direto da indústria. Essa compra dessa mercadoria vem com IPI, embutido no preço destacado. Mas eu não recupero esse IPI, porque eu não posso tomar crédito porque eu não sou contribuinte do imposto, né? Isso é custo para mim. Isso deveria integrar a base de cálculo do meu crédito de PIS/COFINS, né? Até 2022 era assim. As empresas podiam fazer esse cálculo. Mas aí em 2022, a dona Receita Federal emitiu uma instrução normativa, né, vedando o cálculo do crédito do PIS/COFINS sobre o IPI, seja ele recuperável ou não. Mais uma vez, né, essa IN completamente destituída de qualquer fundamento legal, o judiciário olhou para isso e falou: não, isso aqui não pode, você não pode fazer uma limitação de crédito dessa sem fundamento na lei, né? Diversas decisões já estão saindo favorecendo varejistas e prestadores de serviço também, né? Poxa, tipo, presto serviço, sou não cumulativo. E aí eu compro insumos que são tributados pelo IPI. Deveria tomar o crédito, né, em relação ao IPI também. Então, mais um assunto também que a gente convida as empresas para olharem, porque é importante. E esse ponto, Eduardo, é interessante apontar que às vezes a empresa tem dúvida, ela fala assim, mas eu não sou contribuinte de IPI. Então, se não sou contribuinte de IPI, não é um assunto que me interessaria, né? E é justamente para quem não é contribuinte do IPI, né? Justamente o foco está em Faz sentido. quem é o contribuinte ali de fato desse IPI, quem absorve realmente esse custo. Então, é Exatamente. um assunto que às vezes as próprias empresas, se não irem no detalhe de qual é a Da operação. discussão, eles deixam passar do ponto de vista financeiro, acaba sendo relevante em muitas cadeias. Exato, Marco. Eu acho que foi ótimo você falar nisso, né? Porque o que a gente está falando aqui, pessoal, é de PIS/COFINS. É de crédito de PIS/COFINS. Você, né, se a sua empresa é do não cumulativo, é uma varejista, é um prestador de serviço, qualquer outra hipótese que não seja contribuinte do IPI, essa tese interessa para você, não é isso? Então foi muito importante você falar isso mesmo, porque essa dúvida é recorrente. Um terceiro assunto é a discussão da inclusão do PIS e da COFINS na sua própria base, né? Esse já é um assunto que não é tão novo, a gente está lá no Supremo, aguardando inclusão em pauta. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, foi a mesma que mandou excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS, né? Então, mantida a coerência jurídica, né, do precedente do ICMS para esse caso, o prognóstico é de que o Supremo vai mandar excluir o PIS e a COFINS de sua própria base, né? É um assunto importante porque a União, quando ela divulgou o orçamento dela agora para 2025, esse é o segundo assunto de maior relevância financeira no Supremo, Bruno. 61,5 bilhões de reais foram reservados pela União para essa discussão. E o que a gente vê no dia a dia, Michael, é que a gente tem a impressão de que a maioria das empresas ainda não acordou para esse tema. E se aplica para todas as empresas, né? Todas, Pagou PIS/COFINS, o assunto é relevante. exatamente, cumulativo e não cumulativo. Então, vale muito a pena acender um alerta para esse assunto. Vai ser pautado esse ano, né? O ministro Barroso já disse que esse ano ele vai resolver o que ele chamou de cadáveres tributários, né? Assuntos tributários antigos. Então, possivelmente vão julgar o assunto esse ano. Vale muito a pena ficar de olho. PIS/COFINS na própria base. Um quarto assunto que eu, eu indicaria aqui seria a discussão da CID, né? Muitas empresas efetuam remessas, né, para fora do Brasil, ao contratar um serviço, ao efetuar tipo um pagamento de royalty por uso de marca, licença de uso, um serviço de tecnologia, um serviço administrativo mesmo mais complexo, envia lá para fora do Brasil e ela é obrigada a recolher uma CID. É uma contribuição, tá? Basicamente 10% de tudo que ela remete para fora. A constitucionalidade disso está em discussão há muitos anos no Brasil.
E o Supremo vai julgar isso. Esse assunto é um dos assuntos também mais caros à União. Está lá no orçamento dela. É um assunto com uma relevância financeira importante, né? Então a gente recomenda também que as empresas olhem para esse tema, não só em relação à CID em si, mas também em relação à base de cálculo dessa contribuição, justamente para não incluir o imposto de renda retido na fonte. Porque nessa operação, além da CID, você ainda retém o imposto na fonte lá, né? Tipo, em nome da parte estrangeira. Existe uma discussão relevante também se esse imposto de renda na fonte entraria na base de cálculo da contribuição, né? Essa discussão mais específica não vai ser analisada pelo Supremo no primeiro momento, vai ser só tipo, a contribuição em si mesmo, mas vale também abrir o olho para ela, porque ela é parte relevante desse custo de remuneração do serviço contratado lá fora. Então, bom ficar de olho também. Poxa, e eu que sou agro, Eduardo, o que que eu faço, né? Tem alguma coisa específica para o agro, né? O que está acontecendo de discussão boa para o agro? Acho que tem dois assuntos que estão em voga. O primeiro deles é a contribuição ao Senar incidente sobre as receitas de exportação, né? Também está no Supremo para julgar em repercussão geral, né? Então, tipo, quer dizer, Eduardo, eu faço muita exportação de grão, né? De soja, milho, etc. e tal, laticínios, etc. E eu recolho o Senar sobre essa receita. É uma receita relevante na minha operação. E eu recolho sobre ela. Ninguém nunca tinha me dito que eu não deveria recolher. Pois agora estamos dizendo, né? Existe uma discussão se você deveria recolher ou não, né? Porque tipo, a Constituição não é clara em relação a isso. Que o tipo de contribuição que é o Senar, a Constituição deixa a entender de que ela não deveria incidir sobre essa receita de exportação. E aí, tipo, um ponto muito importante, né? Não é que você vai deixar de recolher o Senar. Não é isso. Vai continuar incentivando o Senar, remunerando o Senar. Você só não vai recolher a contribuição na receita de exportação, né? Você vai continuar recolhendo, você só vai retirar a receita de exportação da base de cálculo. O agro está de olho nisso também. Uma outra discussão do agro é o tal do crédito de CBIOS, né? Recentemente, uma usina aqui do interior de São Paulo conseguiu uma decisão interessante. Ela conseguiu tipo, dizer o seguinte: olha, essa receita da minha venda de CBIOS, né, que é tipo um crédito de descarbonização, né, que ela vende para outras empresas, tipo, especialmente tipo, empresas de combustíveis, né, essas empresas mais intensivas aí em carbono. Ela conseguiu dizer o seguinte: olha, isso daqui para mim é uma receita financeira, porque esse CBIOS, né, esse crédito, ele é um ativo financeiro. E não sou eu que estou dizendo isso, não. É a CVM, viu? Tem normativo da CVM dizendo, olha, esse crédito de CBIOS é um ativo financeiro. A receita decorrente disso é financeira. A natureza segue a sorte do principal, né? A natureza do acessório é a sorte do principal. Então, o meu PIS/COFINS aqui não deveria ser de 9,25%. Deveria ser de 4%, com base no decreto de PIS/COFINS e receitas financeiras. Isso é uma economia relevante, viu? Uma redução de 5% na tributação, né? Bom, então vejam, né? Existem realmente muitos assuntos, né? Muitos com uma chance alta de uma decisão favorável. Então as empresas têm que diversificar mesmo, né? É olhar para esses assuntos e falar, poxa, o que que é relevante para a minha operação? O que que eu devo aqui realmente priorizar, Eduardo, né? O que que eu vou discutir, né? É você realmente tipo, fazer um planejamento e colocar ali em vários cestos, porque a grande verdade, né? Tipo, como tipo, o Daniel adiantou, né, Daniel? A gente não sabe o que que vai ser acolhido e o que que não vai. No Brasil você não tem essa certeza, né, escrito na pedra. Então você tem que diversificar e ingressar com as ações, porque o seu concorrente está fazendo isso, né? Não é uma decisão só jurídica, né? Não é uma opção,
é uma necessidade de mercado. Então, é uma análise realmente completa que tem que ser feita e que, no fim das contas, vale a pena. Um investimento feito com uma ação dessa, isso pode te trazer um retorno muito maior, né? Se a gente tiver tempo, a gente pode dar exemplos aqui, né, de, de discussões que tipo, acarretaram valores importantíssimos para as empresas. Então, essa é a mensagem, Bruno. Olhar, diversificar, né, analisar esses assuntos e tentar ir para o judiciário, porque vai valer a pena. Perfeito. E a gente tem que lembrar também que a gente está com um cronômetro ativado, principalmente PiscoFins e IPI vão ser extintos em 2027, então traz um alerta ainda maior para a importância da discussão quanto antes desses temas, em termos de posicionamento e aguardar aí os seus desdobramentos e desfechos, né? E justamente nesse gancho, Michael, eu queria te perguntar, dentro da sua avaliação, a gente sabe que o período de transição inicia em 2026, vai até 2032, um período longo de transição, cada uma das etapas aí com impactos distintos, mas isso de alguma forma gera uma natural complexidade. Dois sistemas, o atual e o novo, coabitando por um período longo. Na sua avaliação, isso tende a aumentar o custo de conformidade para as empresas? E quais as estratégias que essas empresas podem se utilizar para tentar minimizar eventuais impactos negativos, né, desse longo período aí, resguardando aí também o seu caixa, né, diante desse cenário de transição que tende a ser bem complexo? Eu acho que até falar em que vai terminar em 2032 já é uma aposta, né? É verdade. Talvez, eu tenho dúvida se a transição vai terminar ou vou me aposentar antes, né? Então, tem lá a sua complexidade, a gente tem velhos exemplos dentro do tributário de situações temporárias que viraram permanentes, né? Então, é um grande ponto. Conviver com dois sistemas é complexos, né? A gente teve no passado o RTT, a gente teve outras experiências tributárias, inclusive, que demonstram essa necessidade essa dificuldade de largar o velho, acolher o novo e tudo mais. E a gente não pode esquecer que a reforma tributária está dentro de um contexto. E qual é o contexto tributário atual? O contexto atual é aumento da fiscalização. O governo está, em algum grau, endividado. Está, em algum grau, querendo aumentar a carga tributária. Bom, tentou algumas vezes, algumas não foram bem recebidas, e está encontrando resistência em aumento da carga tributária, porque é o que o Daniel já falou, que todos nós vemos nos jornais todos os dias, de que realmente há um certo limite para esse aumento. Então, qual é o plano B? Aumenta a fiscalização, né? Então, recentemente a gente vê uma receita aumentando o número de declarações. Ah, agora eu quero que você escreva aqui num papelzinho quais são os benefícios fiscais que você aproveita. Essa é uma tática, né? Outra tática é o crédito, que nem o Daniel mencionou, né? Ah, então beleza, agora vamos fazer diferente. Você não aproveita o benefício, você me solicita e eu te entrego na forma de crédito. Óbvio, antes você ganhava IR, CS, PIS/COFINS, mas agora só te dou 25, né? E desde que seja para investimento e desde que você me comprove tudo, né, Michael? Então é assim, eu te devolvo 25, mas É, espera lá, não é tão fácil assim. é Período isso. útil. Tem que passar no meu cara crachá. É Se não isso. passar, e a gente sabe que muitos não passam, Tem um né? filtro fino, né? Um filtro bem fino. Então, primeira tática é aumenta o número de obrigações acessórias, né? Essas declarações, esse monte de informações que o fisco fica pedindo são denominadas obrigações acessórias. Segunda tática, crédito, que não deixa de ser mais obrigação acessória. Inclusive, em 2021, o Banco Mundial fez um estudo que ele mais ou menos fez um cálculo de que as empresas gastam 1.500 horas por ano com preenchimento de obrigações acessórias. Se você pegar aí 8 horas, né, desconsiderando as horas extras que essas equipes acabam trabalhando nas vésperas, coloca 8 horas por dia, dá metade de um ano. Então você tem metade de um ano focado em preencher apenas obrigação acessória. Não é pagar tributo, não, é informar o que você está pagando, informar aquilo que você entende como devido, né? Isso em 2021. Então, em 3 anos, mais obrigação acessória. E agora, um novo modelo, um novo sistema, algo que teoricamente vem do zero. Será que vai ocupar o resto do ano? E aí a gente vai ter as equipes inteiras só cumprindo mais 1.500 horas por ano,
né? Então, já tem essa questão de complexidade de manutenção de dois sistemas. E a gente não pode esquecer que os dois sistemas não são lindos, isolados, cada um na sua. Eles têm intersecção e essas intersecções têm sido polêmicas. Eu li uma reportagem essa semana passada, de que existe agora uma nova discussão. Por quê? Porque a velha cultura é colocar todos os tributos por dentro. Isso que eu fiz na própria base, CID sobre IR-fonte, exclusão do ICMS do PIS da COFINS, essa cultura antiga. Por conta dessa cultura, esse contencioso todo, o que que o governo fez? Vamos fazer todo o cálculo por fora. Vamos parar de incluir tributo em cima de tributo. É a nova cultura. Qual é a polêmica? E aí, o IBS e a CBS, eu vou incluir na base do ICMS do ISS? E aí, eu tenho um choque de culturas. Eu tenho um choque de uma mentalidade antiga com uma mentalidade nova. Ponto de intersecção. Então, esse período de transição, você vai ter esse choque de duas culturas que, na verdade, ninguém conhece, né? Então, dentro desse contexto de aumento desse custo de conformidade, o que é inevitável são os ruídos, são as incertezas. Isso é inevitável, porque elas partem da legislação. Elas partem de um sistema que abstratamente foi montado. As pessoas, do ponto de vista teórico, tá lindo, o papel tá cheirando a novo, né? Qual é o pulo do gato? E o concreto? E as pontas soltas? Esse exemplo que eu dei é uma ponta solta que, às vezes, ou não está claro na lei, ou foi discutida nas negociações e colocaram por debaixo dos panos, né? Então, é nesse contexto, como é que eu diminuo esses ruídos? Então, eu enxergo aí, tem várias formas, mas eu enxergo três importantes pilares. Primeiro importante pilar é conhecer extremamente bem a sua operação. É enxergar a sua operação para achar na sua operação as pontas soltas, né? Enxergar as pontas soltas tributárias, né? E aí, óbvio, para isso, talvez seja necessário realmente contar com especialistas, porque vai ser necessário enxergar essa nova cultura. Por quê? Porque todos nós estamos acostumados com a velha cultura, né? Então, pegar alguém que se aprofunde nessa nova cultura para enxergar essas pontas soltas é fundamental. As empresas precisam agir com rapidez e organização. Esse é um primeiro pilar que não tenho dúvidas de que ele é fundamental. Segundo ponto, resolver os velhos problemas, né? Então, o que eu chamo aqui de velhos problemas? Os problemas que o sistema antigo está simplesmente empurrando com a barriga, né? E aqui talvez um dos principais, os mais famosos, é o crédito acumulado de ICMS, né? Então, empresas que normalmente têm mais crédito do que débito acumulam um saldo credor. A Constituição permite o aproveitamento de saldo do credor, mas para o fisco é ruim. Então, o que que é? É o cara crachar de novo. Me mostra aqui, deixa eu ver se eu realmente gosto desse saldo credor, se eu não quero ali. E aí, saber lidar com isso vai ser um diferencial. Por quê? Porque aí as empresas podem ter que correr para monetizar isso, antes que acham que esse valor vai se sustentar e no final virar pó, né? Mas, para isso, grandes deságios. Para esse caso que você está mencionando, né, Michael, já tem até previsão, né? Se não for utilizado até 2033, tem uma moratória aí velada, né? 240 meses para pagar isso, corrigido pelo IPCA. O governo, de um certo modo, ele se apropria um pouco do recurso do privado com essas estratégias, né? Bom, alonga a devolução, corrige por uma taxa, não é uma taxa de mercado, e dificulta a vida das empresas, né? Porque Porque isso é resíduo, e né? se deixar de pagar é Selic, né? Se deixar de pagar é Selic. Né? Se depositar é IPCA, né? Se depositar, então vão intercalando entre esses dois mundos, né? E se virar precatório, IPCA-E, né? Então, a gente vai percebendo que realmente tem várias facetas aí que, se você não ficar muito bem atento, são os ralos, verdadeiros ralos de dinheiros, É isso, é um né? ralo financeiro. Um ralo financeiro importante. Então, esse segundo pilar é um pilar que acho que as empresas têm que, as que são acumuladoras de crédito CMS, têm que ficar atentas. Algumas judicializam para tirar alguns entraves, mas, de novo, contar com o judiciário. Outras tentar monetizar isso para realmente minimizar o risco, né? Por quê? Porque sentar em cima desse bolo lá na frente, o bolo pode sumir, né?
E o terceiro pilar que eu enxergo é nesse contexto de fiscalização, fato é que está todo mundo desgastado, né? Em termos desses intensos conflitos, e o governo também está nesse contexto. Então, o governo está lançando diversos projetos, Confia, Sintonia, e agora transação tributária, né? Então, assim, pro fisco, ele também está enxergando que esses passivos tributários, esse acúmulo de crédito tributário que ele não está vendo, que é esse passivo que as empresas não estão conseguindo pagar, poderia ser uma fonte de uma boa receita neste momento que está ruim das pernas, que o governo está ruim das pernas. Então, a gente está mais do que calejado, vários programas de parcelamento antigos, o governo sempre em momentos de crise, ele fala assim, não, tá, eu preciso de dinheiro, você precisa diminuir esse custo, vamos fazer aqui uma negociação, né? Então, dentro desse contexto de alta fiscalização, de mudança de regimes, a situação da empresa estar regular junto ao fisco passa a ser um grande diferencial, né? Então, por isso, acho que olhar também quem tem um grande passivo aí, olhar com carinho nessas transações tributárias, porque a gente tem visto aí na mídia é, é, excelentes transações que foram cumpridas, né? Então, realmente, muda o cenário da empresa e é outro velho problema que as empresas vão empurrando aí para frente. Então, eu veria mais esse patamar, esse foco, que acho que para quem está endividado é uma boa oportunidade. Não, perfeito. Excelente análise, né? Um diagnóstico bem coerente, preciso, é o que eu acho que as empresas realmente têm que fazer. E a gente já tem até projetos de lei para alterar a única lei complementar aprovada, 214, justamente no ponto que você abordou, sobre esses pontos entre a cultura nova e a cultura antiga, de conexão, que vão permanecer até 2032, né? Na previsão, na melhor das Você previsões. está sendo otimista. Mas, assim, o que a gente percebe também, Daniel, assim, são muitas mudanças, um cenário de muitas incertezas e que, de alguma forma, as empresas, elas são abordadas com diferentes estratégias. A gente falou aí também de situações onde ela tem que criar alertas, mas tem muitas estratégias, muitas cartas aí na mesa, muitas possibilidades. Como definir as prioridades num cenário como esse? Bom, Bruno, eu acho que as grandes companhias elas acabam sendo muito pragmáticas nesse aspecto, né? Quando a gente conversa com grandes companhias, isso está muito na mesa do CFO. Quer dizer, o que que consegue me trazer mais resultado com o mesmo nível de esforço, dado que eu tenho um excesso aqui de possibilidades. E no tributário isso é muito comum, né? O Eduardo mencionou ali 5, 6 temas, mas se a gente for olhar, são dezenas de temas possíveis, né? São dezenas de frentes possíveis que poderiam ser tomadas, mas não tem equipe, como o Michael colocou, né? Cumprimento de rotina fiscal. Isso demanda uma equipe enorme. Tem demandas no administrativo, tem gestão de passivo. São muitas frentes possíveis para defender, de um certo modo, o patrimônio da empresa. Então, eu acho que assim, o ideal para esse começo de ano, ou para qualquer período, né, é definir uma agenda, né? Quer dizer, bom, quais são os temas financeiramente mais relevantes? O Eduardo deu um indicativo, o orçamento da União é ótimo, porque ele já dá um mapa ali do que está em discussão, o que pode entrar na pauta. Ah, isso faz sentido, né? Para minha operação, em geral, a resposta é sim. Sistemas são comuns no mercado para as empresas. Bom, meu concorrente tá discutindo isso, né? Eu acho que hoje no escritório, e isso é uma característica do judiciário também, né? Das discussões judiciais. Você tem acesso à informação, essas discussões são públicas. Então, hoje a gente tem um mapa tributário no escritório que auxilia nessa avaliação. Quer dizer, bom, como que o mercado está se posicionando? Então, isso é fundamental também. Saber, o Eduardo falou de concorrência, né? Quer dizer, às vezes isso gera uma distorção concorrencial enorme. Se eu estou fora de uma discussão que o meu concorrente ganhou, quer dizer, eu tenho menos competitividade, tenho menos possibilidade de caixa, ou disponibilidade de caixa, eu tenho que correr atrás no operacional, que a gente sabe que é uma luta mais difícil até. Então, eu penso, Bruno, que é uma decisão puramente financeira, assim, quer dizer, claro, tem que ter lastro, né, discussão, tem que saber se isso tem fundamento, porque acho que tem tributos, né, acho que
enfim, ou metodologias que estão corretas, a apuração e os cálculos, né? Quer dizer, não é tudo que você vai questionar, mas, bom, tem uma tese, tem uma ilegalidade, alguma arbitrariedade da receita, enfim, alguma fragilidade que abra essa discussão, é coerente? Bom, financeiramente para de pé? Essa é uma segunda questão. Porque, assim, também pequenas discussões, de um certo modo, acaba atrapalhando o dia a dia das empresas. Ou não tem materialidade financeira, ou acaba gerando mais trabalho do que propriamente resultado. Então, acho que é esse primeiro filtro. E depois, quanto vai custar essa discussão, né? Então, eu acho que os mandados de segurança, por exemplo, federais, eles são super acessíveis. Hoje, para ingressar com uma ação dessa, em termos de custas, não tem grandes questões. A gente está falando de R$ 1.000 para distribuir, mais R$ 1.000 para apelar. Vai, bom, 957, alguma coisa, mas enfim. Para uma grande companhia, esse é um valor irrisório. O Eduardo falou, né, de diversificação. Né? Você tem lá 10 discussões possíveis. Se você vencer uma ou duas, seguramente que tudo que você investiu, com honorário de acompanhamento, custas e tempo, vai se retornar naquelas duas que amadurecerem. Nossa estatística diz que é um pouco mais, alguma coisa perto de 4 vitórias para cada 6 derrotas. E é isso, não tem muito como prever qual tese que vai ser vitoriosa, né? Eu sempre menciono, né, a tese do século, tava tudo desfavorável. Tinha um repetitivo no STJ, tinha as duas súmulas do STJ, tinha uma decisão, é verdade, em 2014 do STF de plenário, né, de relatoria do ministro Marco Aurélio, mas era caso isolado. Não era nem repercussão geral, era caso concreto, recurso extraordinário. É, E depois o Supremo mudou o entendimento com o voto da ministra Carmen Lúcia na tese 69. Selic, mesma coisa, derrotado e repetitivo no STJ. Bom contribuinte venceu. Então eu penso que esses julgamentos são muito cíclicos, Bruno. Assim, deve se posicionar nas teses que têm maior aderência, maior impacto. Se fizer um cálculo de ROI, né, e aí eu acho que o time financeiro, o time que, de um certo modo, olha para a operação financeira da empresa, vai ver que dificilmente alguma outra estratégia vai ser tão rentável quanto essa. Porque é uma operação limpa, né? Você não precisa adquirir nenhum imobilizado, fazer nenhum tipo de contratação, não precisa vender mais nada. É só aderir um chip ali na operação e dizer, olha, esse chip aqui está rodando, está esperando um julgamento. É como se plugasse uma pecinha ali e falasse, ó, se isso aqui der certo, a gente resolve o resultado. E resolveu. A gente lembra que na pandemia, a tese do século salvou as empresas do balanço. Lembra de matéria do valor econômico, a Gerdau baixou quase R$ 1 bilhão de provisão com a tese do século. Depois 21, 22 também, tese Selic. Muitas empresas salvaram o resultado com a tese de Selic. Então, o tributário ele faz resultado mesmo. Eu acho que se a gente olhar como uma, uma visão financeira sobre o tributário, e eu acho que é isso que os times mais qualificados fazem, eles conseguem defender muito, quase que um papel fiduciário ali de quem está sentado na mesa, de quem tem o poder de decisão. Como que eu defendo os interesses da minha empresa, como que eu defendo os interesses da minha área fiscal, financeira, tributária, jurídica, enfim. Isso, bom, também pode ser feito previdenciário, enfim, tem outras vertentes. Mas era isso, Bruno. Eu acho que essa é um pouco a mensagem aí sobre Não, com certeza, assim. a estratégia. Tem muitas oportunidades, mas sempre aliadas aí a boas estratégias, né? E o que a gente percebe, a gente até comentou aqui, e eu te questiono, Eduardo, assim, o cenário que a gente tem é de muitas mudanças, de muitas adaptações, de muitas incertezas sobre se o novo sistema tributário vai ser melhor que o atual, efetivamente. E o que a gente busca é alcançar os objetivos propostos, né? Que a gente realmente tenha uma simplificação, realmente tenha uma transparência, um sistema tributário com menos distorções, mais harmônico, né? E nesse contexto aí de tantos desafios que a gente ainda tem que enfrentar até a gente ter esse novo sistema efetivamente implementado, qual que é a importância de um acompanhamento técnico especializado diante de todos esses desafios atuais e futuros? É fundamental, né, Bruno? É o que você falou. É uma torrente de informação. É legislação que muda para cá, muda para lá. Legislação do município onde eu tô, legislação do estado, legislação federal. Aí muda a Constituição.
Aí vem uma reforma que põe tudo de cabeça para baixo. Como é que eu faço, né? Interpretações da receita. Poxa, a receita uma hora considera que a minha operação é X, outra hora ela me enquadra numa outra classe de tributação com uma alíquota Y. Uma hora diz que o meu tributo é sorvete, outra hora diz que é sobremesa. Então, o empresário, né, no Brasil, ele tem que conviver com tudo isso e ainda com os desafios de empreender, não é isso? De tocar um negócio no Brasil e de lucrar. Pô, como é que o cara, né, que a pessoa consegue fazer isso, lidar com tudo isso, né, com tantos inputs ao mesmo tempo, né? Enfim, acho que tomar a decisão correta ainda, né, tipo a decisão mais barata e melhor. Ele precisa de um parceiro, ele precisa de uma consultoria, ele precisa ter um advogado do lado dele para ele perguntar as coisas, né? Pô, essa reforma, para onde que ela vai me levar? Meu custo vai aumentar? Vale a pena continuar fazendo da forma que eu faço? E se eu tivesse em outro lugar, em outro estado, né? Enfim, esse cara precisa de um advogado. Ele precisa de uma consultoria, né? Então, ele vai precisar de uma opinião legal, de um parecer, justamente para dar apoio nele para que ele tome a decisão, reduza a incerteza dele, né? Fique mais seguro em que caminho seguir e tomar a decisão, se não a correta, a mais próxima do certo, né? Porque no Brasil é assim, né? Você tem que operar ali no mais próximo do que você acha que é o correto, né? E, e aí contar com pessoas boas, né? Com pessoas especializadas, com gente que entende, né? Que realmente conhece a complexidade, né? Que possui o que a gente chama no escritório de cultura tributária, né? Não basta conhecer a legislação, né? Tem que entender o que que a Receita Federal pensa, como é que a Receita pensa, como é que os fiscos estaduais pensam, né? O Poder Judiciário brasileiro, né? Como é que ele analisa determinada questão? Existe algo parecido que já foi respondido, né? Pelo STF, STJ? A gente estava falando aqui, eu e o Bruno, né? Antes aqui da gente entrar ao vivo, estava falando de um caso, né? De uma tese, né? Que acho que estão ventilando aí de marketplace e tudo. E o STF já meio que analisou uma situação parecida com aquela, né? Então, é importante que o empresário que tem um marketplace, que ele contrate um advogado que saiba disso. Não é isso? Senão ele entra numa dessa, fala, pô, mas o Supremo já analisou esse raciocínio, já disse como é que é, dificilmente vai mudar o posicionamento. Então, assim, a assessoria jurídica consultiva, né, opiniões legais, pareceres, são fundamentais, né? Ah, Eduardo, mas já aconteceu o problema, já veio o fiscal aqui, já me autuou, né? Não perguntei antes, fiz do jeito que achava, que tinha que fazer, o fisco discordou de mim e me autuou juros e multa. Eu preciso de certidão para eu participar de concorrências, né? Para eu conseguir um empréstimo que para minha operação. E aí, como é que eu faço? Contrato um advogado, defesa administrativa. Você suspende a cobrança, você suspende os juros, né? Você ganha tempo, né? Você consegue administrar aquele passivo da melhor maneira possível para você se preparar para aquilo, não é isso? Então, a gente recomenda esse olhar também, né? De você ter um parceiro mesmo, né? Um braço de apoio externo que seja essa visão jurídica importante, isenta e qualificada que, que ajude você na sua operação. É isso. Perfeito. O Eduardo colocou esse ponto, Bruno, eu acho muito interessante pelo seguinte, de fato, empreender tem muitos desafios que não são óbvios ali no meio do caminho. E esses desafios, primeiro, eu acho que contar com uma assessoria ou com parceiros que tenham know-how naquele assunto, e mesmo a gente nessa condição, né, quer dizer, como
vivendo o tributário no dia a dia, a maior parte das dúvidas tributárias a gente não vai ter a resposta na hora. A gente tem que ter muita humildade para dizer, olha, entendi o teu problema, sei onde procurar, né? É assim que são Claro. formadas as opiniões legais, né, Eduardo? É isso. Aí a gente se debruça sobre as decisões, sobre legislação, sobre tudo que está relacionado àquele assunto e dá cenários. E como É, o Eduardo até colocou, você não vai dar certezas. é. Dificilmente você vai dar certezas no tributário. Você pode dar cenários, você pode dar entendimentos, dar caminhos para uma tomada de decisão. Eu acho que tem que ter um pouco essa humildade e esse olhar. Quer dizer, bom, dentre as possibilidades, como que eu tomo uma decisão mais segura? Como que eu me resguardo aqui? E aí evita, né? Eu acho que muita dor de cabeça, muito problema, eu acho que é evitável. Mas desde que tenha um protocolo ali para se resguardar, porque realmente é só armadilha. É. É na Cefaz, né? O que eu ouço, por exemplo, dos clientes, o que eles passam na Cefaz, Receita Federal, toda hora emite um comunicado diferente, às vezes contraditório, e bom, como é que você se posiciona nisso? Então é realmente um ambiente pouco amigável, assim, para quem não é da área, mas, enfim, a gente convida aí a, a trazer, eu acho que as dúvidas, e aí a gente consegue avaliar com calma, né, Eduardo? É exatamente isso. Precisa, né? As É, empresas precisam, exatamente. né? E finalizando aí, né, já estamos nos últimos minutos Passa aí, rápido, Bruno. passa rápido. Eu queria te perguntar, Maicon, assim, a gente percebeu aí a importância do posicionamento estratégico, do alinhamento, dos profissionais especializados nesse processo aí tributário de refundação do novo sistema. Mas eu acho que é importante também para as empresas esse fluxo de caixa, esse resultado, também para uma questão futura, né? Tendo um cenário aí de muitos investimentos. Na sua avaliação, na sua percepção, você acredita que essas empresas elas terão que investir muito nesse processo de adaptação para o novo sistema tributário? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas porque ele vem com uma nova cultura, ele vem com uma nova estrutura, e esse investimento ele vai ser desde tecnologia, com softwares, com sistemas que fazem o cálculo, que adaptem estoque, bebam das informações contábeis para ajustar do ponto de vista fiscal. Vai ter investimentos do ponto de vista de treinamento. Acho que os times fiscais têm que também ter esses treinamentos para essa nova cultura, para esse novo pensamento. Vai ser muito comum erros utilizando velhas premissas para um modelo novo. Então, esse treinamento é importante você superar isso, né? Você estar bem preparado com isso. Tem questões também de gestão de riscos. A gente falou muito aqui que a reforma tributária, do ponto de vista teórico, está maravilhosa, mas do ponto de vista prático está com várias pontas soltas. Então, saber gerir esses riscos, né? Porque é tudo novo para todo mundo, né? E isso me lembra um pouco, e aí é que eu vou entregar um pouco a idade, quando o governo lançou o Siscoserve. Né? O Siscoserve era um sistema aí que ia ser um irmão mais novo do Siscomex para poder tentar fechar aí o raciocínio do comércio exterior. Então tinha participação do MIDIC, tinha participação da Receita, que óbvio, estava de olho nessa exportação de serviços, importação de serviços, de ativos intangíveis e tudo mais, né? E quando lançou lá em 2011, salvo engano, onde eu trabalhava, a gente falou assim, nossa, vai ter um investimento grande aqui, né? Porque tinha muitos clientes estrangeiros, tal, vou ter um investimento grande aqui para poder adaptar o meu sistema para o exterior, um valor até um pouco absurdo. A resposta do governo era, não, mas eu te dou aqui todo o portal bonitinho para você inserir as informações. Mas entre a chave que o mercado usava e a fechadura que a Receita disponibilizava, existe uma grande diferença, né? Não adianta você disponibilizar uma fechadura que você precisa usar uma chave especial, em 3D e etc, né? E aí, na época, a gente falou assim, não, vamos judicializar isso aqui, vamos questionar, porque no fundo, para cumprir uma obrigação acessória, tá complexo. É. Eu fiquei dias estudando o assunto, tinha gente dentro do setor financeiro também fez cursos e tudo mais. Falou assim, tá bom, vamos impetrar aqui um mandado de segurança. Quem é que fiscaliza o Siscoserve? Boa pergunta. Será que é a DERAT, a DEFIS, o setor alfandegário da Receita? Bom, vou bater lá na porta deles. Bati na porta
na Celso Garcia, ali na unidade da Receita, que ficava o setor alfandegário, e conversei com o auditor da Receita. Você não faço ideia. Não sei se isso é meu. Não sei, será que não é Derati? Será que não é dele? Então, assim, isso aqui, para sintetizar, de que a reforma tributária é novo para todo mundo. É. É novo para o contribuinte, mas também é novo para o governo, né? Por mais que... E não é para um governo. A gente está falando União, estados, municípios, né? Que vão brigar entre si, né? Porque a gente está falando aqui de perdas de arrecadação, Divisão de receitas, né? divisão de receitas, exatamente. E isso tudo dentro da velha mentalidade. Governo querendo arrecadar, contribuinte querendo diminuir o custo tributário. Então, é muito do que natural de que nesse contexto de transição vai ser necessário investimentos. Isso pode representar aí um risco para quem ficar parado É. e uma oportunidade para quem se antecipar de forma organizada e eficiente. Então, recado não esperem chegar na data da transição. Vai ter muita ponta solta na sua operação, né? Na operação das empresas, porque o texto bonitinho ali tá redondinho. Só que quem fez o texto nem sempre conhece a prática, né? Então vai ter muita ponta solta e é importante as empresas realmente investirem e olharem com um foco especial. E o impacto de tudo isso na operação específica de cada empresa, né? Então, ela mergulhar, como você falou, nessa avaliação. Acho que foi, assim, extremamente curioso, importante a gente abordar esse tema, a questão dos resultados, as várias pontos de observação e atenção que todas as pessoas aí, os empresários, os contribuintes têm que observar. E a gente finaliza aí por aqui, né? Mas assim, agradecendo, gostaria que cada um de vocês tivessem a palavra aí, para deixar aí um recado, um agradecimento para os nossos ouvintes. Fica à vontade. Não, tá ótimo, Bruno. Eu acho que, bom, primeiro agradecer a nossa audiência, agradecer a tua condução aí. Eu acho que a gente aprende muito aqui nesses debates. Então, ouvir o Eduardo, o Michael aqui é sempre um prazer aqui a gente poder compartilhar essas ideias. E o formato é muito bom, né? A gente torna temas complexos uma conversa, a gente divide um pouco da nossa experiência do dia a dia que a gente tem nessa área tributária e com os clientes aí com alcance muito maior, né? Porque é isso que os nossos videocasts permitem. Então, eu acho que começar o ano com otimismo, assim, a palavra que eu diria é essa, assim, vai ser um ano fácil? Seguramente que não, mas eu acho que todo dia, se a gente se esforça um pouco, é uma oportunidade de aprendizado. Cada dia que a gente acorda, trabalha, se dedica, se esforça, eu acho que a gente constrói um pouco mais, coloca um tijolo a mais. Eu acho que no tributário é isso, seja em termos de conhecimento, de experiência, errando, acertando. Eu acho que tudo isso é muito bom, assim, eu vejo muito positivo. Acho que no ano a gente tem muito resultado para levar para as empresas. Estou muito otimista em relação a isso. Acho que o judiciário vai dar respaldo para várias demandas que forem endereçadas e acho que dá para construir muito resultado. Então, assim, para os times fiscais vão ter um desafio enorme. As empresas vão ter que alocar o orçamento, o Michael falou, em TI para conformidade com essa reforma. Mas é isso, ainda é usar o tributário como alavanca, né? Quer dizer, como que o tributário pode continuar gerando resultado? Eu acho que é assim que tem que ser pensado, é assim que tem que ser considerado. E dizer, olha, de fato isso aqui faz diferença no Brasil. De fato isso aqui constrói diferencial competitivo. Mas é isso, agradecer a todos aí. Passo a palavra aí para o Eduardo, também para se deixar as palavras finais dele aí desse videocast nosso de hoje. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bruno. Obrigado, Maico. Foi ótimo, né? A gente se reúne aqui, de troca ideia, é sempre muito bom, né? Agradecer aos nossos ouvintes também, a presença, enfim. A gente quer ajudar as empresas, né? É um cenário complexo, acho que sempre foi no Brasil. Não sei se um dia vai ser muito simples isso, né? Então, precisa ter um apoio, a gente está aqui para ajudar. E é como o Daniel falou, vai ser um ano, carregado na área tributária, né? Com a proximidade aí da transição da reforma, com o Supremo Tribunal Federal já avisando que vai julgar os temas importantes, não vai deixar nada para depois. STJ também ativo em matéria tributária, né? Olhar para as decisões do CARF também, que está funcionando a todo vapor, né? Com decisões importantes. E a gente está à disposição para ajudar no que for necessário em relação a todos esses assuntos. Obrigado mais uma vez. Fica à vontade, Maico. Bom, inicialmente agradecer a
vocês, Bruno, Daniel, Eduardo, quem nos assistiu. Realmente é muito importante esse crescimento, essa cultura tributária, esse aprendizado, né? No fundo, a gente aprende muito junto com os clientes, né? Os clientes, as dores dos clientes fazem com que a gente olhe para a nossa profissão e o nosso trabalho e fale assim, realmente a gente consegue gerar impactos, né? E se colocar aqui à disposição de todos, né, para continuar aprendendo, né? E agradecer aí a atenção e vai ser um ano muito desafiador e, se Deus quiser, que nem o Daniel falou assim, muito positivo. Claro. Nosso muito obrigado é você que nos acompanhou, que nos acompanha, que segue as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso LinkedIn, deixando aqui claro que nós teremos um conteúdo já preparado aí, que será disponibilizado imediatamente após a nossa transmissão. Então entre no LinkedIn, nossas redes sociais, no Instagram, consulte aí o link, preencha os formulários, estamos à disposição para não só compartilhar esse conhecimento, mas nos colocarmos à disposição para novos diálogos, debates e nos nossos encontros presenciais. Deixo aqui o convite, o nosso muito obrigado e até o próximo podcast Tributário em Pauta.